Na verdade, o que foi o Esporte Clube Bahia SAF foi criado dia 4 de maio de 2023, portanto, no último sábado fez 1 ano de criação, e o Bahia SAF tem como sócio do Esporte Clube Bahia e o City Futebol Grupo, né? Então, o Bahia SAF é uma empresa nova, criada no passado, para gerir o futebol que antes era do Bahia e que foi passado, quando o Bahia SAF foi criado, a SAF do Bahia foi criada, todos os ativos do futebol foi passado para a SAF. E 90% dessas ações foi vendido para o City, para o Grupo City. Então, o Bahia SAF tem 2 sócios, que é o Grupo City, 90%, e o Esporte Clube Bahia, 10%. Então, nessa configuração, quem tem a obrigação, quem tem de tocar o dia a dia é o Grupo City como sócio majoritário, né? Eles que fazem o investimento, eles que têm as decisões a respeito do futebol. Nós, como sócios, a gente participa, né? Nós somos donos também do futebol do Bahia SAF, mas nós somos minoritários. A gente participa de que forma? Levando todas as demandas da torcida, nós somos a voz da torcida dentro da SAF, então todas as demandas que chegam para nós, vindas da torcida, né, reivindicações, a gente senta com o Grupo City, conversa com eles, né, leva para eles, quando solicitados, nós nos posicionamos também, né, quando é necessário, a gente se posiciona, mas as decisões, em última instância, são sempre do Grupo City. Por quê? Porque eles têm 90%. Se houver divergência nos posicionamentos, vai sempre prevalecer a decisão do Grupo City, porque eles têm 90% e nós temos 10%. Portanto, é como se fosse 9 contra 1. Né? Então, a gente leva as demandas, cobra deles, fala com eles, mas eles decidem tudo lá dentro do futebol. Então, vamos lá, uma situação bem prática, né, para poder orientar. Se a gente é perguntado sobre contratações, normalmente não, mas se o Grupo City achar por bem nos consultar, nós vamos dar nossa opinião. Mas vai ser uma opinião, não vai ser a opinião que vai decidir. Eles que decidem, né? Por conta do modelo de negócio que foi feito, né? Existe um contrato firmado entre as partes, um contrato em que estabelece obrigações para os 2 lados, né? E a obrigação do Grupo City é justamente gerir, fazer essa gestão do futebol do Bahia. Inclusive, eu, como presidente do clube, eu não posso me posicionar publicamente sobre futebol. Então, eu não posso ir na imprensa para falar que o treinador vai estar prestigiado, ou que precisa contratação em tal posição, ou que vai ser investido tanto. Isso quem tem que fazer, por contrato, é o Grupo City, né, que tem que fazer esses posicionamentos relacionados a futebol, né, os posicionamentos públicos. Né? Só que aí vai uma outra situação. O Grupo City tem como forma de trabalhar, né, uma forma de não se comunicar o tempo todo com a torcida. Eu acho que isso, inclusive, foi o ponto, talvez, que houve um maior estranhamento nos primeiros meses, né, que foi ano passado, né? O Grupo City quase não tinha comunicação nenhuma com o torcedor, direta com o torcedor. E isso deixa o torcedor bastante angustiado, né? Porque a cultura do futebol brasileiro é sempre alguém do clube estar na imprensa dando satisfação, né? Falando sobre contratações, sobre a permanência do treinador, sobre resultados, sobre plano de marketing, enfim, sobre alguma coisa do clube. E o Grupo City não trabalha dessa forma, né? Então, a comunicação direta do Bahia hoje é uma comunicação que é muito esporádica pela forma como o Grupo City trabalha, né? E eu, como presidente, eu não posso mais me posicionar como os ex-presidentes do Bahia e os presidentes de todos os outros clubes do futebol brasileiro que ainda não são SAF, né, se posicionam ainda hoje em dia e que fazem a cultura do futebol brasileiro, né? A torcida
espera isso, né, esses posicionamentos. Então é uma coisa que o torcedor tricolor vai ter que se acostumar, né, essa forma de comunicação nova do clube, né, vai ter que se acostumar. A minha atuação é interna, a minha atuação é junto ao Grupo City, né, como eu falei, levando as demandas da torcida, tentando negociar o melhor para o torcedor, levando as demandas junto à Arena Fonte Nova, tentando negociar o que é melhor para o torcedor, mas os posicionamentos públicos são sempre ou da SAF ou então da Arena. Você falou aí, Emerson, do posicionamento do Grupo City, uma forma de trabalhar, né, de não se comunicar tanto, né, institucionalmente com o torcedor, com o cliente, no caso do Grupo City, o Manchester City, etc. Mas você percebe algum movimento de alguma adequação do Grupo City com a cultura do futebol brasileiro, né, porque é uma cultura totalmente diferente, né? A gente vai analisar o futebol brasileiro, principalmente nos bastidores, completamente diferente do que é feito lá na Europa. Existe algum movimento do Grupo City para tentar também, que você falou que o torcedor do Bahia vai ter que se acostumar com essa forma, e é verdade, mas existe alguma tentativa de adequação ou de aproximação do Grupo City para mudar, nem que seja um pouco, essa forma de comunicação mais remota com a torcida? Eu acho que esses primeiros momentos, né, como eu falei, a gente acabou de fechar o primeiro ano, né, de gestão do Grupo City. É um primeiro ano ainda de ajuste, né? Eu acredito que vai haver alguma flexibilização nesse modo de atuar, né, de agir da gestão. Mas, assim, não vai ser da forma como era, isso é fato, né? Isso já posso adiantar para o torcedor, não é por culpa do Emerson, é por culpa de um contrato que está estabelecido e da forma como o Grupo City trabalha. Se você for fazer um comparativo, você não vê, por exemplo, o Pedrinho falar sobre o futebol do Vasco, né? Pedrinho, que é o presidente do Vasco. Você não vê o do Sérgio, que é o presidente do Botafogo, falar sobre o futebol do Botafogo. Você não vê o presidente do Cruzeiro falar sobre o futebol do Cruzeiro. Só que nesses clubes, né, principalmente o Cruzeiro, existem as SAFs desses clubes, eles se comunicam mais. Por exemplo, o Cruzeiro, ainda quando era Ronaldo, né, porque acabou de ser vendido, o Ronaldo, volta e meia, dava entrevistas, se posicionava publicamente. No Botafogo, o Textor também faz esse papel, né, personifica a pessoa que vai se falar pelo clube, né? O Grupo City teria, né, se tiver que colocar alguém, teria que ser o CEO de futebol, o Cadu Santoro, mas por decisões que vêm de Manchester, né, essa comunicação não é feita o tempo todo, né? Então é uma forma diferente de trabalhar, né, que o Grupo City tem. Eu acredito que com o passar do tempo pode ser que tenha alguma flexibilização nisso, né? Mas neste momento é a forma como eles estão falando, inclusive até as ações que eles tomam, né? Que às vezes o torcedor cobra, em relação à arbitragem, em relação ao... O Grupo City trabalha, só que ele não comunica via imprensa que está tomando tal atitude, A, B ou C, né? Eles não comunicam, eles trabalham em silêncio.